E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo discerniu e foi lá. Esse é o primeiro recurso espiritual adquirido através da oração. Falei 3, não falei, falta 2. Esse é o primeiro recurso, discernimento. Grava isso, se tu tivesse uma caneta você anotar. Aí pergunta para mim, qual é o segundo, pastor? Qual é o segundo, pastor? O segundo, sabe qual é? Autoridade. Porque ele discerniu. Quando ele passou, ela falou, pastor. Quando ela falou, ele discerniu. Opa, tem demônio. E quando ele discerniu, ele falou assim, ó, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, aquele demônio foi embora. Então, o homem e a mulher de Deus que ora todos os dias, eu quero deixar isso na sua mente. Paulo e Silas, está no texto, nós lemos juntos, todos os dias eles iam orar. O crente que ora todo dia, ele tem discernimento e também tem autoridade. Paulo expulsou aquele demônio, ele discerniu. Mas quando ele foi expulsar, ele não expulsou no nome de Paulo, ele não expulsou no nome de Pedro, ele não expulsou no nome de João, ele expulsou aquele demônio no nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. O crente que ora tem autoridade no mundo espiritual. Chega na sua casa dessa noite, já levanta a tua mão e declara: minha casa é bênção de Deus, a minha casa é de Jesus. Jesus cobre esse lugar com teu sangue e não deixa nada de ruim nessa casa, porque Jesus, no teu nome há poder, no teu nome há autoridade. E repreenda todo o mal dentro da sua casa, porque você porque você é mulher de Deus, porque você é homem de Deus, e você tem a autoridade dos altos céus. Aleluia. Para repreender enfermidade, língua que se bate, palavra de maldição, todo mal. Então repreenda, porque você tem autoridade, porque eu estou pregando para uma igreja que ora todo dia. Glória a Deus. E tem o terceiro recurso espiritual adquirido através da oração. E esse terceiro recurso, para mim, pastor José, ele não é menos importante do que os outros, mas ele tem muita importância para mim. Esse, para mim, eu acho que é o que tem mais importância. Pergunta: qual é, pastor? Qual é, pastor? Esse terceiro recurso espiritual adquirido através da oração se chama estrutura. Porque o crente que ora, irmãs, ele tem estrutura. Sabe por quê? Porque Paulo discerniu que tinha demônio. Quando ele discerniu com o dom de discernimento, ele expulsou com autoridade. Só que quando ele expulsou o demônio, a Bíblia diz que aquele demônio dava lucros para homens naquele lugar. Nós lemos a partir do verso 22. Quando Paulo expulsou aquele demônio, irmãos, sabe o que aconteceu? Aquele demônio trazia lucro. Aí os homens se irritaram, chamaram os magistrados da cidade. Os magistrados, as autoridades, chamaram o povo da cidade. Veio uma multidão, minha irmã. Quando aquela multidão veio, sabe o que eles fizeram com Paulo? Rasgaram as vestes de Paulo, rasgaram as vestes de Silas e fizeram, sabe o que, pastor? O pastor sabe que ele lê a Bíblia. Açoitaram Paulo e açoitaram Silas. Eu não sei qual é o nome que se dá aqui, mas eu vou falar uma palavra conhecida em todo o Brasil. Agrediram e muito, pastor. Eles levaram muitos açoites. Sabe por quê? Porque expulsaram o demônio. A obra de Deus é espinhosa. Entenda uma coisa: aquele que está na obra de Deus, ele está diante de uma obra espiritual. Você estando na obra de Deus, você mexe diretamente com o inferno. Não pense que quando você se posiciona, você vai mexer com o inferno vai ficar tranquilinho.
Mas uma coisa eu te garanto: o inferno pode se levantar contra você, mas se você ora todos os dias, o Deus Todo-Poderoso vai te dar toda a estrutura necessária para você suportar os açoites, as perseguições e as injustiças que vêm contra o homem e a mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Eu não posso prosseguir, irmãos. 9:05. Se o pastor me autorizar, eu trago mais 5 minutos. Posso, pastor? Estou com a bênção do pastor, então eu não vou muito longe. Mas isso aqui é muito importante. Muito importante que eu vou falar aqui. E a Bíblia diz que aqueles homens, irmãs, olha, eles foram açoitados muito. Quem aqui, quando criança, o pai ou a mãe, preste atenção, Paulo e Silas estavam sem roupa, rasgaram as vestes dele. Lemos aqui, versículo 22, e a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. Irmãos, eles apanharam muito porque expulsaram o demônio. Agora, só para os irmãos entenderem, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito importante. Para eu fechar a mensagem aqui, você vai ouvir aí mais uns 5 minutos. Mas se você entender o que eu vou falar com você dentro desses 5 minutos, você vai para casa alimentado da palavra e com a mente mais, com uma compreensão maior da palavra de Deus. Eles apanharam nus. Quem já apanhou da mãe quando criança, ou de vara, ou de cinta? O que acontece? Fica marcado, fica ferido. Agora aqueles homens estão nus, eles apanharam muito, foram açoitados, não é coisa da minha cabeça, está no texto, com vara, estão marcados. Mas a Bíblia diz, irmãs e irmãos, que colocaram eles no cárcere interior. Eles agora foram injustiçados, foram humilhados, que estão sem roupa, a vergonha deles foi exposta, e foram agredidos. Mas irmãos, presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Pastor José, a Bíblia diz que mesmo assim, eles presos, um orava e outro louvava. Glória a Deus. E perto da meia-noite, enquanto um estava orando e o outro estava louvando, a Bíblia diz que veio um grande terremoto e abriu-se as prisões de todos, e todos foram soltos através da oração e através do louvor de 2 homens feridos, 2 homens machucados, 2 homens injustiçados, 2 homens humilhados. Eles foram feridos, eles foram machucados, eles foram injustiçados, eles foram humilhados, mas eles não pararam de orar e não pararam de louvar. Aleluia, Jesus. Então entenda isso, igreja, para eu entregar essa mensagem, mas para você levar essa lição. Quando eles oraram, as portas se abriram. Só que antes das cadeias se quebrarem, as portas se abriram. Sabe o que foi aberto primeiro? As feridas neles. Porque às vezes no Evangelho é assim, pastor José. Antes de Deus fazer através de você, primeiro Ele vai machucar você. Primeiro as feridas se abriram e depois as portas se abriram. Primeiro abriram as feridas no corpo de Paulo, depois as cadeias foram quebradas através da vida de Paulo. Então eu quero deixar uma coisa para a sua vida nessa noite. Antes de Deus fazer grandes coisas, salvar muitas vidas através de você, primeiro Ele vai fazer
em você. Aleluia. E quando o homem e a mulher de Deus, ele é ferido, mas ele continua louvando e continua orando, Deus olha do céu e fala: está aprovado. Glórias a Está Deus. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Está aprovado, está aprovada. Ele foi ferido, mas ele não parou. Ele foi ferido, mas ele não desistiu. Ele foi ferido, mas ele não murmurou. Ele foi ferido, mas ele orou. E ele foi ferido, mas ele louvou. Então, se ele louvou, se ele orou, eu vou agora fazer o sobrenatural através da vida dele. E a Bíblia diz, pastor José, que as portas foram abertas e as cadeias abertas de Jesus. todos. Irmãos, olha só para você não perder o foco. É uma coisa linda, criança, é maravilhoso. Olha para o seu irmão do seu lado assim, olha assim para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: o que Deus faz através de você é maior do que aquilo que fazem em você. Aleluia, Jesus. O que Deus faz através de você sempre vai ser maior do que aquilo que fizeram com você. Por quê? As feridas que abriram nas costas de Paulo, no corpo de Paulo, foram curadas. Mas as portas que foram abertas, as pessoas foram libertas e nunca mais voltaram. Aleluia, Jesus. Então o que Deus faz através de nós, pastor José, é maior do que o que fazem com a gente. Porque quem tem o chamado e a vocação, ele é machucado, mas Deus faz grandes coisas através dele. Glória a Deus. Então a palavra dessa noite é: não desanime. Se te feriram, se te machucaram, descansa, porque isso é só uma etapa do processo que você está. É só uma fase para você chegar aonde Deus quer te colocar. Glória Se a coloca Deus. sobre os pés nessa noite. Glória a Deus. Glória a Tinha Deus. mas deixa para domingo a gente está aí. Glória A gente a vai continuar pregando. Eu quero fazer uma oração rápida aqui nessa noite. Os irmãos entenderam acerca do batismo? Então continue orando que Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder.